Olá, olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos dar início a mais uma live no nosso canal Vida Plena na Envelhecência. Vocês todos são muito bem-vindos e vamos hoje conversar sobre um assunto muito importante, né? Hoje nós vamos falar sobre o minimalismo praticando desapego na envelhecência, porque o nosso canal trata sobre envelhecência, não é isso mesmo? Para darmos início a esta live, né? Quer dizer, darmos continuidade a esta live, eu quero convidar a minha amiga Lena, que é comunicóloga, e vai estar dividindo comigo esta live na noite de hoje, né? Eu vou chamar Lena. Ela já acenou para mim, porque ela já chegou. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo botar a Lena aqui para dentro. Vamos lá, Lena. Vamos lá. Lena pede aí para entrar. Isso! Hoje nós vamos conversar sobre minimalismo, o desapego durante a envelhecência. Oi, Lena, prazer enorme de você aqui comigo, mais uma noite de live, nesse nosso canal Vida Plena na Envelhecência, não é isso mesmo? Vamos lá, Lena, você se apresenta? Boa noite, Tânia. Já com saudade dos nossos encontros, né? Tivemos que dar uma pausazinha aí, mas estamos aqui de volta e um prazer enorme sempre estar com você. Prazer enorme estar com nossos amigos, seguidores aqui. E é isso, como Tânia mesmo disse, o nosso canal é um canal totalmente voltado aos nossos assuntos, tudo que trazemos aqui é voltado para essa fase da envelhecência, essa fase bonita de descobertas, de adaptações, de aprender a ressignificar. E hoje nós estamos trazendo esse tema, o minimalismo, né, que é praticar o desapego, que é um tema amplo. Quando nós falamos, às vezes, em minimalismo, a gente pode até viajar um pouco no tempo, lá atrás, a gente ouvia muito esse termo, quando se tratava de decorações, de designs, de ambientações, certo? Depois isso foi andando um pouco mais para as questões de vestuário e do próprio mudar de vida, dos excessos, de aprender de ser minimalista mesmo, tornar a vida um pouco mais simples. Então, um tema, né, muito vasto, mas o nosso foco aqui hoje, certo, é praticando o desapego, porque e libertando do excesso e do peso do passado. Então, o minimalismo que nós vamos tocar aqui, que Tânia vai explicar para vocês, e eu estou cheia de perguntinhas aqui para Tânia, já, certo? Nós vamos focar nas emoções, no crescimento, né, dessas emoções, como é que a gente pode ir adaptando essa nova fase, o que é que soma nessa nova fase, o que de repente já não faz sentido, e a gente sabe que é uma linha muito tênue, porque a gente costuma se apegar a todas as coisas, tanto as coisas físicas, como as emocionais também. E às vezes esses lixinhos que ficam são difíceis da gente jogar fora. E é justamente essas dúvidas todas que nós vamos tirar hoje com Tânia, mais uma vez. Então, praticar realmente esse minimalismo, esse desapego, essa libertação do passado, das lembranças, né? É libertador, porque diminui, como eu costumo dizer, é um arriar de trouxas, né? É um arriar de trouxas,
e aprender realmente a diminuir o excesso. E eu me lembro que uma amiga minha, uma vez, numa conversa simples, ela disse para mim, Lena, quando a gente não... O balão, quando tem que subir, se ele tiver com muito peso, ele não sobe. A gente precisa, às vezes, tirar o peso para que ele suba. O que é que eu estou querendo falar, dizer com isso? É que para que a vida continue leve, para que a gente possa enxergar essa nova fase com a leveza que ela merece, com a beleza que ela merece, é importante diminuir um pouco os excessos das emoções lá do passado. Não é verdade, Tânia? Mais ou menos isso? É verdade, Lina, é verdade. E nós vimos que quando começamos a conceituar o que é minimalismo, a gente vai chegar em um estilo de vida em que menos é mais. Sim. E aí nós podemos ampliar este conceito de que menos é sempre mais para a nossa vida cotidiana quando chegamos exatamente na envelhecência, né? O desapego, na verdade, ele é uma forma de libertação. Tudo aquilo a que nos apegamos, aquilo nos tem. E muitas das vezes com uma aspereza que não é nada delicada. Nós temos que prestar muito atenção nessa questão do apego, que não tem nada a ver, né? O desapego não tem nada a ver com abandono, tá? Mas tem com tirarmos o excesso, diminuirmos a bagagem para seguirmos a viagem com mais liberdade, não é? Quando nós pensamos em desapego, muitas das vezes nós imaginamos que vamos ter que abandonar. Não é isso. Desapegar é libertar. Basicamente é libertar. Preste atenção. Se nós, por exemplo, amamos muito alguém, nós queremos que esta pessoa tenha liberdade, não é? É aquela história do pássaro, né? Se você tem um pássaro e que você tem muito carinho, muito amor, muita dedicação a esse pássaro, a primeira coisa que você não deve fazer é colocá-lo numa gaiola, né? Muito pelo contrário. Você deve encher o seu jardim de flores para que ele venha sempre te visitar, porque você vai ter pólen, você vai ter a harmonia das cores para que ele esteja ali se sentindo bem. A mesma coisa são os nossos sentimentos. Quando nós nos tornamos muito apegados, nós nos tornamos tóxicos. Quando nós nos libertamos desta toxicidade, nós temos a liberdade, nós damos a liberdade para o outro e nós ficamos mais leves. Aí a gente pode transferir isso para a questão do minimalismo no nosso dia a dia. Daquilo que a gente tenta de guardar, de ter, de acumular. Tem coisas que nós temos e que nós necessariamente não necessitamos. Em momento algum nós necessitamos mais daquilo. Por quê? Porque as coisas mudam de valores. Hoje, na envelhecência, nós devemos nos apegar, no caso, não um apego tóxico, mas estarmos mais atentos às experiências. Hoje nós temos que guardar a lembrança, a sensação daquilo que nos faz feliz. Cada vez que nós conseguimos soltar, entregar, liberar, nós abrimos espaço para o novo, para o que há de vir. Se tiver muito entulhado, com muita coisa, muito cheio, não vai ter espaço para colocar o novo. E o novo é sempre bem-vindo em todas as instâncias. Não é verdade? Uma coisa que eu chamo muito a atenção, principalmente dos meus clientes, eu tenho clientes muito na melhor idade ou na envelhecência, como mais nós gostamos de chamar, não é? E eu falo para eles assim, que tal você já sair distribuindo aquilo que você não usa mais, enquanto você está
exatamente aqui no planeta Terra. Porque aquilo que é valoroso para a gente pode não ser para os nossos descendentes. E eles podem se desapegar de uma maneira que aos nossos olhos seria até cruel. Então vamos libertar, vamos dar, vamos entregar, vamos doar. Existe uma regra muito interessante, que é um exercício do desapego, que é o seguinte, é o método de um por um. Quando você ganha alguma coisa, você ganha um, libera um. Para que haja lugar para esse um que vê que entrou, libera aquele que já está lá. Uma outra regrinha muito interessante para o desapego é a regra dos 90 dias. Se você conseguiu durante 90 dias viver sem aquilo que você guardou, que você utilizou, que você acha muito essencial, experimenta 90 dias sem aquilo. Se realmente você conseguiu se entrar em desespero, é porque não era essencial, é porque não é mais necessário. Agora veja bem, se existem os valores emocionais, se existe uma memória emotiva naquilo que você tem, guarde, tranquilo. Veja sempre, use. O que nós estamos falando, o que nós estamos solicitando, é que você não fique com coisas que efetivamente não têm mais valor na sua vida. Porque tudo muda. Aquilo que era essencial nos nossos 20, 30 anos, hoje, depois de 50, 60, não tem mais a valoração que tinha anteriormente. Entende, Helena? O nosso foco hoje é na questão da libertação, tá? Do desapego. Mas não de uma forma, não é abandono, tá? Mas é liberdade. Sim. Então, eu me atrevo a lhe perguntar o seguinte: estamos falando de desapego de uma forma geral. Desapego de objetos, desapego de moradias, às vezes você passa anos morando no mesmo lugar, numa casa ampla, né? E de repente a vida vai mudando, né? A vida é esse processo mesmo, é esse crescimento. Às vezes você mora em uma casa com 12 pessoas, quando 12, sei lá quantas, quando você chega na envelhecência, de repente você está com uma, duas, ou então você está só, certo? Então, quando a gente fala desse desapego aqui que você falou tão bem agora, a gente está falando do desapego das coisas do nosso entorno, certo? Mas eu perguntaria para você, o desapego dessas coisas que estão no nosso entorno é a louça que foi de vovó e que toda vez que eu olho para aquela louça eu me lembro de vovó. Aquela toalha de crochê que foi da mamãe que fez e todas as vezes que eu olho para aquela toalha de crochê é como se ela tomasse vida e que a gente de repente visse incorporado ali mamãe, vovó, titias, né? Certo. Mas essa ligação entre o físico e, né, a peça física e o emocional, né? Esse desapego emocional. Como realmente buscar esse autoconhecimento, porque exige um autoconhecimento, exige um desprendimento, digamos assim, e um crescimento, tá? Para essa aceitação, para que você não se sinta culpada, porque às vezes a gente olha assim, poxa, mas fulano, olha, isso aqui foi Tânia que me deu de presente. Gente, mas eu não tenho mais onde guardar isso, mas o que é que eu faço com isso? Certo? Então, às vezes, você se sente culpado até em passar essa peça física, estou falando de peça física, para uma segunda pessoa, uma terceira pessoa que de repente vai usar melhor, ou vai ter um outro, né? Um outro motivo para, porque automaticamente você cria uma culpa, você mexe no seu emocional. Percebe o ponto que eu quero chegar com você? É esse autocuidado emocional para que a gente não sofra, para que a gente encare isso com tranquilidade. Que como tudo na vida, tudo na vida tem prazo de validade.
tudo. É difícil a gente encarar isso, às vezes não estamos preparados para, mas tudo na vida tem prazo de validade, tem começo, meio e fim. Né? Como sabemos que somos rebeldes a aprender a aceitar o finito, né? Estamos sempre achando que as coisas são infinitas, então a gente está sempre procurando um sofrimento. Então, Taninha, lhe pergunto aqui agora, como buscar esse autoconhecimento, esse fortalecimento para diminuir, tirar, sabe, o que não faz mais sentido na tua vida, físico, e que está prejudicando o teu emocional, e qual é o caminho que a gente deve seguir para fazer essa ressignificação emocional, ressignificar isso aí. Maravilha, Helena, essa pergunta. Porque a questão da culpa é muito grande, né? Até quando nós temos que tirar algumas coisas que já não tem mais sentido na vida da gente. Sim. Mas você tocou em dois assuntos muito importantes. A questão do autoconhecimento, porque se eu me autoconheço, eu vou me perguntar qual é a utilidade prática e emocional daquele objeto. Mas você falou que tem objetos que têm uma memória emocional, né? Sim. E que esses objetos são objetos que nós devemos, sinceramente, guardá-los, desde que ele nos traga boas lembranças, boas recordações. Agora, ressignificando, que foi uma outra expressão que você usou, nós vamos ressignificar, por exemplo, nós vamos guardar aquele paninho, aquela louça, aquele bibelô que foi da mamãe, da vovó, da titia, e sempre que nós olharmos ou estivermos usando aquele objeto, nós devemos colocar uma carga emocional de felicidade em cima daquilo. Por quê? Porque a partir daí nós vamos estar nos beneficiando a nível bioquímico, porque o nosso cérebro ele vai estar liberando, né, substâncias bioquímicas de alegria, de felicidade, tá? Ele vai estar liberando serotonina, endorfina, vai estar liberando a ocitocina, que são hormônios que nos trazem alegria, felicidade, bem-estar, tá? Se estiver nesse nível, continue, guarde. Não joga fora, não. Bota num lugarzinho privilegiado, num cantinho privilegiado, né? Mas para que possamos chegar a esse nível de saber aquilo que temos que retirar e o que temos que guardar como uma memória emocional, nós precisamos do autoconhecimento. Qual o valor efetivo desta peça, por exemplo? Talvez não tenha mais. Sabe aquela roupa que foi maravilhosa em determinado momento, porque nós fizemos uma viagem para fora do país e usamos aquele casaco de não sei das quantas, quentíssimo, de ser, principalmente aqui na Bahia, mas aí você vai guardando para quê? Não tem foto, não tem a memória emotiva disso aí? São essas peças, essas questões que não tem mais razão de ser. Ou, por exemplo, antigamente, quando encontrávamos, né, alguns de nós, uma peça que gostávamos, principalmente sandálias, sapatos, blusinhas, não comprávamos uma só, não. Eram duas, três, porque poderia vir a usar. Mas será que hoje é importante comprarmos tantas peças? Não sei. Talvez sim. Mas se não for mais, se não tivermos tantos locais para nos deslocarmos, por que comprar 3, 4, se uma vai resolver? Tá? Essa é uma questão. Por quê? Porque quando a gente tem muitas coisas nos têm. Em que sentido? Nós precisamos guardar, nós precisamos limpar, nós precisamos organizar. Então, olha o desprendimento de tempo, de espaço, um desprendimento financeiro para termos coisas que, volto a dizer, não faz mais sentido na vida da gente. Mas para chegarmos a essa conclusão, nós temos que ter um autoconhecimento. Nós temos que realmente entender que a experiência, que o vivido hoje é muito mais importante do que o guardar, o simplesmente armazenar.
né, que vai terminar entulhando. Né? Hoje, as pessoas têm um costume de ir para os lugares e, ao invés de prestar atenção na paisagem, valorizar o momento, experienciar o estar, simplesmente ficam fotografando. E fotografa, e fotografa, e fotografa. E depois? Fica lá no álbum. Será que tem aquela oportunidade de reunir família para pelo menos mostrar? Porque senão é simplesmente um ato que não traz nenhum valor emocional àquilo que está sendo experienciado. Diga, Aline. Passou aqui rapidinho por mim essa relação da peça física com a emocional. Isso que você acabou de falar muito bem, às vezes nós estamos em algum lugar assim muito lindo, uma praia, um campo, e às vezes estamos desgastando a nossa energia em tirar fotos, para legal, porque fotos são recordações. Mas o que eu tenho percebido ultimamente, né, e tenho tido muito cuidado em analisar isso, é essa necessidade que nós temos de colocar valor à peça física e não colocar o valor a emoção. A experiência. Na experiência, porque de repente eu posso não ter mais aquela peça física. Mas eu posso ter a essência da emoção, eu posso guardar. O meu mundo interior pode estar tão bem construído, ou sendo tão bem construído, porque a gente nunca para de construir, é uma evolução, né, diária, é um conhecimento diário, é um crescimento diário, mas esse mundo, ele está tão preparado para receber, né, essas emoções, essas lembranças, que de repente eu não preciso tentar dar vida a uma peça física quando eu tenho uma vida de essência, quando eu tenho um mundo interior maravilhoso, que eu posso guardar realmente essa vivência, tudo que eu vivenciei com aquela peça, que está lá física, ela existe, certo? Mas que eu tirei ela dali e trouxe para um mundo talvez mais importante, da essência, do carinho, da emoção, da construção disso aí. Né? Me passou, eu consegui fazer essa ligação aqui enquanto você falava. E lá atrás, na sua fala, eu faço um recorte, que quando você diz que estamos falando dos indivíduos como nós, que estão na envelhecência, certo? Comprar 2, 3, 4 sapatos, será que realmente precisamos mais disso? Eu gostaria só de fazer um recorte, que não é porque estamos na envelhecência que vamos achar que não precisamos ter 3, 4, 5. Se você quer ter 4, 5, e se isso vai satisfazer sua vida, que você tenha. O que a gente, não é verdade? Não é porque você está na envelhecência que você, de repente, escolha a sua. Mas, nesse momento de amadurecimento emocional, que a envelhecência exige do indivíduo, certo? Você não pode passar batido por essa fase, como eu costumo dizer, porque é uma fase muito rica de emoções, né? Uma fase de emoções, e quando eu digo emoções positivas e emoções negativas também, gente, existem perdas e existem ganhos, certo? Não é tudo tão bonitinho como a gente pensa. Existem dores, existem perdas, existem alegrias, existem ganhos também. Então, essa parte realmente emocional, né, esse mundo emocional, é que a gente tem que estar preocupado em arrumar ele de uma forma que ele nos devolva a alegria de estar nessa envelhecência. Né, e guardar nossas memórias, não olhando, necessitando para olhar daquela peça física o tempo todo, mas acarinhando a emoção que ficou, o que ela nos trouxe, o que ela deixou para a gente. É com você, passar a bola para você. Menina, bem lembrado, né? Podemos tudo. Algumas coisas não devemos
mais. Mas isso vai muito de foro íntimo, não é? Sim, O mais sim. importante, o essencial é sabermos da transitoriedade nossa e de tudo que está ao nosso redor, tá? A finitude existe sim, tá? Nós estamos na última fase da nossa vida, não tem como voltarmos à infância, não tem como voltarmos à adolescência, nem à Para barriga de estamos na mamãe, para barriga de vida, mamãe não dá mais. tá? Mas não dá mais não. Porém, dentro de nós existe a criança, a adolescente, a adulta e a envelhecente que somos hoje. Só que, ao estabelecermos um autoconhecimento com bastante consciência, nós vamos saber discernir sobre aquilo que temos que estar guardando na memória e aquilo que devemos estar guardando fisicamente. Até porque nós não temos mais força física e muitas das vezes não temos financeira para estarmos com vários empregados. Então, esta casa com 4, 5 quartos ainda é essencial, é necessária. Pois é, Vamos sobre isso, né? E que nem exato. o guarda-roupa cheio de roupas e papel. Será que não é mais legal experimentarmos a emoção de doarmos aquilo que já não usamos mais? Será que não é essencial, talvez, nos desapegarmos, até mesmo fisicamente, deste lar tão grande, mas que hoje está vazio? Vamos pensar sobre isso. E são decisões que nós devemos tomar, não de forma isolada, não. Nós devemos tomar junto com nossos filhos, com as nossas noras, com os nossos netos. Então, o que vocês acham? Vamos conversar, porque uma das coisas que mais a gente fala aqui no canal é a necessidade de estabelecermos relações interpessoais. Nós não Sim, podemos nos... E sim. todas as nossas decisões, desde que seja possível compartilhar, estabelecermos o compartilhamento, façamos isso. Vamos estar compartilhando com os nossos entes queridos os nossos desejos, se é um desejo. Agora, Sim, não esquecendo da nossa autonomia, já conversamos sobre isso, tá? Nós não temos que sair da nossa casa para irmos para um cantinho da casa do filho, nada disso. Enquanto for possível permanecermos na nossa casa, vamos ficar, tá certo? Se é possível, se estamos dando conta, massa! Dentro dela tem as nossas memórias emotivas, e que são importantes. O que nós falamos é sobre acúmulos desnecessários. sim, Dentro agora, voltar para a questão emocional. Tá? sim. Inclusive excessos de acúmulos emocionais. Exatamente. Uhum. Esses acúmulos emocionais, aí a gente tem que se livrar, gente. Tá? Vamos nos livrar. Vamos efetivamente fazer uma ressignificação, como Lena falou. Vamos fazer uma reprogramação mental, porque não cabe mais estarmos trazendo um fato que foi desagradável, que nos maltratou há 20 anos, 30 anos atrás. Não há mais necessidade dele. Para quê? Hã? A não ser para fazer com que o nosso cérebro, que não entende noção de tempo, nosso cérebro é atemporal, coloque dentro do nosso corpo substâncias nocivas diante dessas lembranças. Ah, não. Aí não. Que aí a gente vai jogar adrenalina, a gente vai jogar cortisol dentro do corpo. E o cortisol, a adrenalina, várias outras substâncias, vai o quê? Ativar, vai fazer com que a nossa ansiedade, nossa, né, crie um gatilho para a nossa ansiedade. Não. Vamos nos apegar no aqui e agora. Vamos praticar atenção plena. Vamos estar presente no momento presente. Mais que nunca. Passado já foi, né? Futuro virá. Ou não. A única coisa que temos, e isso em qualquer idade,
é o tempo presente, é o aqui e agora. Sim, Como conseguimos? sim, Praticando a atenção plena. Já falamos aqui no canal sobre o que é essa atenção plena, sobre o mindfulness. É de colocarmos o nosso presente, a nossa presença no momento presente. É não estarmos aqui conversando com a cabeça lá longe. Não! Vamos aproveitar, experienciar todos os momentos, com alegria, com disponibilidade, com emoção positiva. Não que a gente vá querer viver num mundo de rosas só, que não existe, né? As emoções são positivas e negativas. E ainda bem que são, porque senão seria altamente tóxico, né? Essa positividade sem limite. Não. Nós sim, temos que experienciar alegrias, tristezas, felicidades, infelicidades, e por aí vai. Porém, não vamos estacionar só no negativo. Muito pelo contrário, façamos uma reprogramação. Eu tenho um exercício que eu acho super eficaz. A nossa mente, ela tem uma tendência muito grande a fixar no negativo. Por várias questões. Né? Questão de sobrevivência na nossa evolução, na evolução do nós outros enquanto seres humanos, até chegarmos aos sapiens que somos hoje. Então, essas vivências, elas permanecem no nosso DNA e o nosso cérebro, principalmente o cérebro reptiliano, ele sim, guarda essa questão da sobrevivência. sim, Então, o que acontece? As emoções negativas, elas nos assumem de uma maneira muito grande. E elas tendem a se repetir. Elas tendem a se repetir. Pois bem, o que a gente faz? Quando vier uma emoção negativa, primeiro a gente pergunta, qual é a essencialidade disso? Tá? Esse pensamento é meu? Ou simplesmente eu peguei pelo ar, li alguma coisa, ouvi alguma coisa, e o que eu sempre faço? Eu repito 3 vezes uma palavrinha mágica, que é inconsistência, inconsistência. O que acontece? Na hora que eu falo essa palavra, inconsistência, eu estabeleço para o meu cérebro um outro caminho neural. Ele estava fazendo só aquele. Não quer alguma coisa vai acontecer, porque isso não vai dar certo, porque isso não vai dar certo. Quando eu paro, inconsistência, inconsistência, inconsistência. Eu quebro aquela cadeia sináptica e começo a criar outra. Tá? Eu começo a criar outra cadeia neural e aí eu faço uma nova conexão com outro tipo de pensamento. É o que nós chamamos em ciência em neuroplasticidade. sim, Tá? O nosso cérebro ele consegue se readaptar, certo? Então, quando nós sim, criamos um caminho neural, é como se fosse um caminho mesmo. Nós todo dia vamos por aquele dia, todo dia, sim, ele fica quadradozinho, né? Quando a gente começa a criar outro caminho, é só uma questão de tempo dele também ficar plano para que possamos seguir, tá? Vamos experimentar novos pensamentos. Façamos uma reprogramação mental através de quê? De bons livros, de alguns filmes, de conversas produtivas, tá? Nas nossas relações interpessoais. E não esquecendo que a prática da inconsistência, inconsistência, inconsistência quebra, inclusive, crises de ansiedade. Tá? Quando a gente começar a se sentir meio ansioso, primeira coisa, faz o exercício respiratório, que nós já ensinamos aqui também. Lembra? 4, inspira em 4 tempos, segura em 4, solta em 5, 6. Ou seja, segura e solta. Tá? Faz essa respiração e também repete consistência, 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 consistência. Você muda completamente o caminho da sinapse. Tá? Isso é ciência. Isso é evidência científica sim, através da neurociência. sim, Faça. Isso é de extrema importância, né?
É como se fosse você realmente reprogramar, né, a tua emoção. Isso. E isso tudo que nós estamos falando aqui, né, desse desapego emocional, que é justamente o nosso ponto principal hoje à noite, quando a gente falou de minimalismo, estamos falando de minimalismo e com desapego emocional. A gente pontua, e você pode falar também um pouco, do ganho da paz interior, que você adquire, que o indivíduo adquire com isso, a liberdade, o poder da renovação, que você falou tão bem aí, mas a paz interior talvez seja, assim, o ápice, né? Porque entender, entender a limitação do momento. E aí eu faço outro recorte em cima da sua fala, Tânia. Em qualquer idade, gente, não é só porque estamos na envelhecência, não é porque estamos nos preparando para entrar na fase realmente da velhice, né? Que as coisas ficam limitadas, que as coisas têm que perder o brilho, que as coisas têm que perder o sentido. Não é esse o nosso recado, não é isso que nós estamos querendo dizer. É justamente o preparo, o autocuidado mental, né? Saber usar tudo isso a nosso favor nesse momento, para que essa fase seja uma fase bela, certo? Sim. Mas vai ser só sorriso? Vai ser... Não! Até para que a gente esteja preparado, porque existem as dores, as limitações começam a aparecer. Tânia falou aí muito bem, uma casa de 5 quartos, 10 quartos, 4 quartos, de repente para um ninho que já está vazio, para uma história que foi vivida lá atrás, uma construção que foi feita lá atrás, mas que agora ela não existe mais, certo? Então, a limitação física, né? A limitação física de trazer esse espaço físico organizado, harmonioso, depende da sua resistência física. Se você não tem essa resistência física, vai depender que você tenha terceiros para que isso faça. E lembrando também que nem todos os idosos, nem todos que estão na envelhecência, certo? Tem no país que nós vivemos, e aí a gente já vou eu fazendo outro recorte, tem essa benesse de uma renda popuda, digamos assim, certo? Que permita ter vários ajudantes, várias pessoas que façam. Daí a necessidade também de ter uma reeducação financeira, porque uma reeducação financeira também faz parte, né? Porque isso também muda, certo? Não muda para todos, mas para a maioria essa mudança existe. Concorda, Tânia, com esse recorte que eu faço? Então, não, a gente não quer dizer que, vai ser tudo ruim. Não, muito pelo contrário, certo? Tudo que nós fizemos, a história toda que escrevemos lá atrás, todas as décadas vividas, elas trazem uma beleza, elas trazem uma experiência que deixa em nós uma expertise de vida muito grande e que a gente tem que fazer valer agora. Porque, como você bem diz, o passado já foi, não interessa. De vez em quando a gente pode até revisitar rapidinho para ver alguma coisa, mas ele não nos pertence mais, certo? O futuro, vamos tentar ver o que é que vem e o presente, o aqui e agora, para que a gente possa aceitar, né, esse futuro que a gente tanto quer viver, né? Então, a paz interior vai dar muito isso. E a gente junta essa paz interior, Tânia, se você me permite dizer, muito com a construção espiritual também. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade.
ok? Então, assim, essa construção dessa espiritualidade também, neste momento, ajuda muito. É verdade, Tânia, isso aí, ou eu estou... Não, é primordial, Lena. E se pensarmos na espiritualidade como uma questão de conexão com aquilo que é não só transcendente, mas que é essencial na nossa vida, aí a gente chega realmente a uma equação que só vai nos trazer benesses. O ser que tem na espiritualidade um amparo, ele consegue nesse processo de desapego, ele consegue uma paz interior muito grande, porque ele começa a imaginar que na sua essência o que fica é aquilo que efetivamente tem valor. Por quê? Porque ele está preso a uma transcendência, ele se segura em uma transcendência. Né? Pode até ser religiosa também, mas ela deve ser, antes de tudo, dentro desse processo de autoconhecimento, uma elevação. Sim, É você ter consciência de que existe uma inteligência maior, muitas das vezes, não sempre, né? Existe uma inteligência, existe um condutor, existe uma máxima maior que aquilo que você percebe, que aquilo que você já tem, que muitos chamam de Deus, né? Eu mesma chamo de Deus, chamo de divindade. E quando você tem uma divindade, quando você tem um Deus que te segura, você pode individualizar para que seja seu amigo, seu companheiro, seu suporte, aí você deixa de ter aquele processo hediondo de solidão e passa a sim, valorizar a atitude tão essencial em todas as idades. Então, a espiritualidade também em todas as idades é um processo de autoconhecimento e de inteligência. sim, Vivermos só no material da vida é muito efêmero. Vamos realmente valorizar aquilo que tem valor, ou seja, esta coisa que é essencial, que é este compromisso que nós devemos ter com algo que é transcendente, mas que nos causa uma conexão muito grande. Como que? Com a natureza, né? Essa nossa conexão com a natureza nos dá uma transcendência muito grande. sim. Então, que possamos estar realmente em conexão com algo que seja bem maior do que a coisa, a transitoriedade da matéria, né? Então, essa questão do ser espiritual é muito legal, importante. Independente de religião, que tenhamos a religião que quisermos, que seja importante para nós. Mas que nesse nosso processo minimalista, possamos entender que é tudo uma questão de essência, tá? E nada mais essencial do que Deus dentro de cada um de nós. Cultivarmos a nossa espiritualidade é mais do que uma questão de fé profunda, é uma questão de inteligência. Né? Com certeza. Isso eu falo porque sou cartesionista, né? Então, para então Pois é. eu fico respaldada, né, nessa continuidade do nosso espírito. Sim, Né? Eu creio que somos passando por uma experiência humana, é a minha certeza. Então, nós somos muito mais do que o corpo físico. sim, Logo, tudo aquilo que nos segura na Terra existe em transitoriedade, porque quando nos desprendermos, nós levaremos a essência. sim, Sim. sim, com certeza. E o que fica para a gente aqui hoje, Tânia, eu já vou passar para você, para que você suas considerações finais sobre o nosso assunto de hoje, mas o que fica para a gente aqui hoje é que esse desapego, né, esse desapego minimalista, digamos assim, né, olhar isso como um estilo de vida, trazer isso como um estilo de vida emocional, é libertador, é Sim. libertador, né, é libertador, traz muita renovação,
exige muito autocuidado, muito autoconhecimento, e eu vou usar a força, eu não gosto disso, força, mas faz o convite, lhe convida, né? Faz o convite para que você revisite sempre o seu mundo interior, certo? Para que você revisite sempre a sua essência, que você dê as mãos a essa essência que existe dentro de nós e que às vezes nós até porque não estamos ligados nisso, estamos ligados mais no físico, no que enxergamos, do que sentimos, né? Às vezes a gente deixa de alimentar mais essa essência e com certeza a gente sai perdendo nisso aí, porque reorganizar esse mundo interior realmente é libertador. Ajuda muito, adoro usar o arriar das trouxas da vida, sabe? Eu gosto muito de usar esse termo figurativo. E eu sempre gosto de dizer, se Tânia me permite, é assim, Sim. todo autoconhecimento, ele é um desafio, ele é desafiador. Todo, em qualquer área, quando você vai em busca do autoconhecimento, você está realmente se colocando, se permitindo ser desafiador. Não é para medrosos. Conhecimento exige coragem. Conhecimento exige permissão. Conhecimento existe, sabe, para os que têm realmente muita força e muita coragem para seguir em frente. Eu fico com o meu recorte aqui, vou esperar que Tânia faça as considerações dela e aí eu volto para poder já me despedir de vocês. Isso. É sempre bom nós estarmos aqui reunidas, Lina, conversando com todos aqueles que nos ouvem. E este tema em particular, me é muito grato. O minimalismo, o desapego, faz parte da minha prática diuturna. E eu acho que deveria ser uma prática de todos aqueles que já entraram ou que estão bem próximos da envelhecência. Por quê? Porque quanto menos bagagem nós tivermos, mais fácil vai ser a viagem. Quando a gente carrega muita bagagem, a gente fica tropeçando aqui e ali, né? Se me permitem a metáfora. Vamos cultivar a nossa essencialidade, vamos praticar esta nossa liberdade interna de sermos e estarmos no momento presente o mais livre possível, principalmente de coisas que não são mais essenciais, que não nos traz mais felicidade, mas que ficam ali remoendo. Vamos trabalhar a liberdade, né? Vamos ser livres, vamos nos desapegar, né? E não tem volta de ser. Desapego tem nada a ver com abandono. Muito pelo contrário. Desapego significa libertação, tá bom? E que tenhamos esta vida liberta cada dia mais. É muito bom para a nossa saúde física, mental e espiritual. Eu agradeço demais a presença de todos vocês, a participação de minha amiga Lena, e dentro em breve, com certeza, estaremos aqui com mais um bate-papo sobre essas questões que nos acomete durante a nossa vida plena na envelhecência. Fiquem com Deus. Pois é, gente, eu quero agradecer a Tânia por mais essa oportunidade. É sempre um aprendizado enorme. Quero agradecer nossos amigos que estiveram aqui ao vivo conosco e aos que, com certeza, a live vai ficar, a Tânia vai deixar a live, né, salva, e que vão nos visitar aí. Nos visite também, faço aqui
faço aqui o convite no nosso canal lá no YouTube, Vida Plena, né, Tânia, na Envelhecência no YouTube. Vá lá, né, se inscreva, nos ajude, e com certeza estaremos retornando com outro assunto. E volto a pedir para vocês, se tiver algum assunto, eu e Tânia sempre estamos pedindo essa colaboração. Se tiver algum assunto, algum tema que vocês queiram ouvir, queiram tirar alguma dúvida, por favor, coloca aí para a gente, passa uma mensagem para a gente, e que aí a gente vai tratar com carinho e vai trazer para vocês. Muito obrigada mais uma vez, uma boa noite para todos, um excelente final de semana, saudades imensas, e retornaremos. Gratidão.